Olá, graça e paz. Estamos na Semana Repap de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. De 8 a 15 de junho, uma mobilização promovida pela Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Respeite, proteja, denuncie e participe. Violência contra a pessoa idosa não é normal. Em caso de abuso, disque 100 ou procure o conselho do idoso de sua cidade. Empatia, respeito e amor. Esse é o caminho. Semana Repap. Sua participação faz a diferença. Não calem a idade guardada no coração. Toda agressão escondida jamais se silencia. Envelhecer merece abrigo, justiça e proteção. Pois a verdade, rompendo o medo, se anuncia. Cada ruga traz passos de longo caminho. Nenhum olhar maduro nasceu para a ferida. Combater a violência também é gesto de carinho, porque defender a pessoa idosa é semear a vida. Há mãos que sustentaram famílias e sua memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Há mãos que sustentaram famílias e sua memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Olá! Graça e paz a todos. Eu sou Carlos Mendes, jornalista, e terei a alegria de mediar esta mesa redonda que tem como tema Enfrentando a violência contra a pessoa idosa, responsabilidade de todos. Estamos iniciando a programação de encerramento da Semana Repap de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, promovida pela Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para esta importante conversa, contamos com a presença de 3 convidados especiais. A Ana Bezerra, assistente social e especialista na área de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. O Dr. Paulo Henrique, advogado e especialista em direitos da pessoa idosa. E o Reverendo Pinho Borges, líder religioso e secretário nacional da pessoa idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero agradecer a presença de cada um dos nossos convidados por aceitarem participar deste momento de reflexão, conscientização e compromisso com a dignidade da pessoa idosa. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos nossa conversa, gostaria de lançar a primeira pergunta aos nossos debatedores. O que caracteriza a violência contra a pessoa idosa e por que, mesmo sendo um problema tão presente em nossa sociedade, ela ainda permanece tão invisível aos olhos de muitas pessoas?
No meu olhar de assistente social, vejo que a violência contra a pessoa idosa não se resume à agressão física. Ela inclui abandono, negligência, violência psicológica, financeira, institucional, e até mesmo a privação de direitos. O mais preocupante é que muitas dessas situações acontecem dentro da própria família, o que dificulta sua identificação e denúncia. Doutora Ana, esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas ainda associam violência apenas a agressões visíveis, mas a legislação é clara: qualquer ação ou omissão que cause sofrimento, dano físico, emocional ou patrimonial ao idoso configura violência. E muitas dessas agressões deixam marcas que não aparecem no corpo. O abandono, por exemplo, pode ser tão doloroso quanto uma agressão física. O idoso sofre quando percebe que está sendo deixado de lado pelas pessoas que deveriam cuidar dele. Exatamente, reverendo. Em diversas visitas domiciliares encontramos idosos vivendo em condições precárias, sem acompanhamento adequado, e sem participação nas decisões que envolvem suas próprias vidas. E o problema se agrava porque muitos idosos dependem financeiramente ou emocionalmente dos próprios agressores. Isso faz com que sintam medo de denunciar. Alguns temem perder o vínculo familiar, outros receiam ser abandonados ou sofrer represálias. Esse medo acaba criando um ciclo de silêncio. O idoso sofre, mas não fala. E a família, muitas vezes, prefere esconder o problema. Por isso a sociedade precisa estar atenta aos sinais. Concordo plenamente. Vizinhos, amigos, profissionais de saúde, igrejas e organizações sociais podem ajudar a identificar situações de violência. A proteção da pessoa idosa é uma responsabilidade coletiva. E, quando falamos em responsabilidade coletiva, precisamos lembrar que denunciar não é interferir na vida da família. Denunciar é proteger direitos. O Estatuto da Pessoa Idosa existe justamente para garantir segurança, respeito e dignidade. Gostaria de acrescentar uma reflexão. Além de todas essas formas de violência, existe uma violência silenciosa que muitas vezes passa despercebida: a indiferença. Quando a sociedade, a família, e até mesmo as instituições religiosas deixam de ouvir os idosos, ou passam a considerá-los um peso, criam um ambiente de exclusão e sofrimento. Essa observação é muito pertinente. O isolamento social tem aumentado entre as pessoas idosas, e pode desencadear problemas emocionais sérios, como tristeza profunda e depressão. E, a exclusão também é uma forma de violação de direitos. O idoso tem o direito de participar da vida familiar, comunitária e social. Ele não pode ser invisibilizado. Valorizar a pessoa idosa é reconhecer sua história, sua experiência e sua contribuição para a sociedade. Quando ouvimos os idosos, aprendemos com eles. Quando os ignoramos, todos perdemos. Por isso, combater a violência contra a pessoa idosa exige mais do que leis. Exige mudança de atitude, conscientização e compromisso de toda a sociedade. E exige também coragem para denunciar, proteger e garantir que os direitos sejam efetivamente respeitados. Porque uma sociedade que cuida de seus idosos demonstra respeito pela vida, pela dignidade humana, e pelo futuro das próximas gerações. Chegamos agora ao nosso segundo bloco, que aborda uma das formas de violência que mais cresce, e que, muitas vezes, permanece escondida dentro dos lares: a violência financeira contra a pessoa idosa. Diferentemente da violência física, seus sinais nem sempre são visíveis. Ela acontece quando aposentadorias, pensões, bens ou recursos financeiros da pessoa idosa são utilizados de forma indevida, sem sua autorização ou mediante pressão, manipulação e abuso de confiança. Em muitos casos, os responsáveis são pessoas próximas, como familiares, cuidadores ou indivíduos que se aproveitam da vulnerabilidade da vítima. Além dos prejuízos econômicos, essa prática pode comprometer a independência, a autoestima e a qualidade de vida do idoso, gerando sofrimento emocional e rompendo laços de confiança construídos ao longo de muitos anos. Diante dessa realidade, gostaria de ouvir nossos convidados sobre uma questão que preocupa cada vez mais a sociedade. Como a violência financeira contra a pessoa idosa acontece no dia a dia, e quais são os principais impactos que ela provoca na vida das vítimas e de suas famílias? A violência financeira ocorre quando familiares, cuidadores ou terceiros se apropriam da aposentadoria, da pensão ou de outros recursos da pessoa idosa sem seu consentimento.
Também vemos situações envolvendo empréstimos consignados não autorizados, uso indevido de cartões bancários e controle abusivo das finanças do idoso. Tudo isso compromete sua independência e sua capacidade de decidir sobre a própria vida. Doutora Ana, esse é um problema cada vez mais frequente. Em nossa atuação jurídica recebemos muitas denúncias de empréstimos realizados mediante pressão familiar. Em alguns casos, o idoso sequer compreende o que está assinando. Muitas vezes ele é convencido a assumir dívidas para ajudar filhos, netos ou outros parentes, sem avaliar as consequências para sua própria sobrevivência financeira. E o mais triste é que, na maioria das vezes, essa violência vem justamente de pessoas em quem o idoso confia. Quando ele percebe que foi enganado, ou explorado, surge um sentimento profundo de traição. Não estamos falando apenas de dinheiro, mas da quebra de vínculos afetivos, construídos ao longo de uma vida inteira. Perfeitamente, Reverendo Pinho. Muitas vítimas passam a sentir medo de administrar seus próprios recursos e acabam perdendo sua autonomia. Algumas chegam a acreditar que não têm mais capacidade para tomar decisões, quando, na verdade, foram vítimas de abuso. Por isso é importante reforçar que a aposentadoria, os bens e os rendimentos pertencem ao idoso. Nenhum familiar tem o direito de decidir por ele ou utilizar seus recursos sem autorização. O respeito à autonomia financeira é uma garantia legal e um direito fundamental. E quando esse direito é violado, as consequências emocionais podem ser devastadoras. Observamos casos de tristeza profunda, ansiedade, vergonha e até depressão. Muitos idosos se isolam porque se sentem humilhados ou culpados pela situação vivida. Isso demonstra que a violência financeira não afeta apenas o patrimônio. Ela compromete a saúde emocional, a autoestima e a qualidade de vida da pessoa idosa. Exatamente. Por isso a denúncia é tão importante. Familiares, vizinhos e amigos precisam estar atentos aos sinais de exploração financeira e buscar ajuda sempre que identificarem uma situação suspeita. Combater a violência financeira é defender a dignidade humana. É garantir que cada pessoa idosa seja respeitada em seus direitos, valorizada em sua história e protegida contra qualquer forma de exploração ou abuso. Chegamos ao nosso terceiro bloco, no qual vamos discutir o papel da família e da comunidade na prevenção da violência contra a pessoa idosa. Sabemos que a proteção da pessoa idosa não é responsabilidade exclusiva do poder público. A família, a comunidade, as instituições religiosas, os vizinhos e os amigos têm um papel fundamental na construção de um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para aqueles que envelhecem. Muitas situações de violência poderiam ser evitadas por meio do diálogo, da convivência saudável, da atenção aos sinais de vulnerabilidade e do fortalecimento dos vínculos afetivos e comunitários. Quando a família se afasta e a comunidade se torna indiferente, o risco de abandono, negligência e maus-tratos aumenta significativamente. Diante dessa realidade, gostaria de ouvir nossos convidados sobre uma questão muito importante. Qual deve ser o papel da família e da comunidade na prevenção da violência contra a pessoa idosa e na promoção de uma cultura de respeito, cuidado e valorização da pessoa idosa? Quando falamos em prevenção da violência contra a pessoa idosa, a família é o primeiro espaço que precisa ser fortalecido. Relações baseadas no respeito, no cuidado e no diálogo são fundamentais. O envelhecimento traz desafios, tanto para o idoso quanto para seus familiares, e isso exige compreensão, paciência e muito afeto. Doutora Ana, concordo plenamente. Muitas situações de violência começam justamente quando falta diálogo dentro de casa. Pequenos conflitos, quando não são resolvidos, podem evoluir para situações de negligência ou até maus-tratos. E muitas vezes o idoso não quer ser um peso para a família. Por isso, acaba se calando diante de situações que o machucam. O diálogo sincero e respeitoso é essencial para que ele se sinta valorizado e ouvido. Exatamente, reverendo. O idoso precisa participar das decisões familiares e ser reconhecido como alguém que ainda tem muito a contribuir. O respeito não deve diminuir com a idade, pelo contrário, deve aumentar. Mas não podemos colocar toda a responsabilidade apenas sobre a família. A comunidade também tem um papel importante.
Vizinhos, amigos, profissionais de saúde, líderes comunitários e instituições precisam estar atentos aos sinais de violência ou abandono. Isso é muito importante. Quantas vezes um vizinho percebe que algo está errado, mas prefere não se envolver? O silêncio pode proteger o agressor e prolongar o sofrimento da vítima. Muitas denúncias que salvam vidas surgem justamente da atenção de alguém da comunidade. Um idoso isolado, triste ou vivendo em condições inadequadas pode estar precisando de ajuda. E denunciar não significa acusar sem provas. Significa permitir que os órgãos competentes investiguem e ofereçam proteção quando necessário. A omissão também pode ter consequências graves. Nesse contexto, as igrejas e organizações comunitárias possuem uma missão muito especial. Elas podem criar espaços de acolhimento, convivência e apoio emocional para as pessoas idosas. Sem dúvida. Quando o idoso participa de grupos sociais, atividades culturais ou encontros comunitários, ele fortalece seus vínculos e reduz o risco de isolamento. Além disso, quanto mais integrado ele estiver à comunidade, maiores são as chances de que situações de violência sejam identificadas rapidamente. Nas igrejas vemos frequentemente idosos recuperando a autoestima ao participar de corais, grupos de convivência, estudos bíblicos e ações solidárias. Eles percebem que continuam sendo importantes e necessários. O sentimento de pertencimento é um fator de proteção muito poderoso. Ninguém deveria envelhecer sozinho ou invisível. Quando a família, a sociedade e as igrejas caminham juntas, criamos um ambiente de respeito, segurança e valorização da pessoa idosa. E essa é uma responsabilidade que pertence a todos nós. Chegamos agora ao nosso quarto bloco, que trata de um tema fundamental: direitos e canais de denúncia. Muitas situações de violência contra a pessoa idosa continuam acontecendo porque familiares, vizinhos e até os próprios idosos não sabem como agir ou a quem recorrer. Diante de uma suspeita ou confirmação de violência, qual deve ser a primeira atitude? O que as pessoas precisam saber para proteger a vítima e garantir que seus direitos sejam respeitados? Quando identificamos uma situação de violência contra a pessoa idosa, a primeira atitude deve ser o acolhimento. Muitas vítimas já carregam sentimentos de medo, vergonha e até culpa. Por isso, é fundamental ouvi-las com atenção, respeito e sem qualquer julgamento. Por isso, a prevenção da violência contra a pessoa idosa depende de uma rede de proteção formada pela família, pela comunidade e pelas instituições. Exatamente. Quando um idoso relata uma situação de violência, a primeira reação não deve ser duvidar ou minimizar o problema. Devemos ouvir, orientar e encaminhar para os serviços de proteção existentes no município. Doutora Ana, esse ponto é essencial. Muitas vezes o idoso leva meses, ou até anos para criar coragem de falar sobre o que está acontecendo. Se ele não encontrar acolhimento, pode desistir de buscar ajuda. E é importante lembrar que existem diversos canais de denúncia. Muitas pessoas não sabem disso, e acabam não agindo. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pelas delegacias, ministérios públicos, conselhos da pessoa idosa, e órgãos de assistência social. E, infelizmente, há situações em que a vítima acredita que sofrer maus-tratos é algo normal, ou que precisa suportar em silêncio para não prejudicar a família. É aí que o apoio de pessoas próximas faz toda a diferença. Doutor Paulo, algumas pessoas ainda têm receio de denunciar por medo de se envolver. O que o senhor diria a elas? Eu diria que denunciar é um ato de cidadania e de proteção à vida. Não cabe ao denunciante investigar ou provar o crime. Seu papel é comunicar a suspeita para que os órgãos competentes possam agir. Muitas vezes uma simples denúncia impede que a violência continue. E vale destacar que, em diversos casos, a denúncia chega no momento certo, para evitar consequências ainda mais graves. Por isso, nunca devemos ignorar sinais de abandono, negligência ou maus-tratos. Concordo plenamente. Precisamos superar a ideia de que violência familiar é um assunto privado. Durante muito tempo, muitas agressões ficaram escondidas dentro de casa, porque as pessoas acreditavam que ninguém deveria interferir. Essa mentalidade precisa mudar. Quando há violação de direitos, a questão deixa de ser privada e passa a ser uma responsabilidade social e legal.
A proteção da pessoa idosa depende justamente dessa rede de solidariedade. Família, vizinhos, amigos, profissionais e instituições precisam trabalhar juntos. E não podemos esquecer que por trás de cada denúncia, existe uma pessoa que precisa de proteção, respeito e dignidade. Defender a pessoa idosa é defender valores fundamentais da nossa sociedade. Sem dúvida. Uma denúncia pode interromper um ciclo de violência, garantir assistência adequada e até salvar uma vida. Por isso, diante de qualquer suspeita, não se cale. Quando a dignidade humana está sendo violada, toda a sociedade tem o dever moral de agir. Acredito que tudo começa pela educação. No quinto e último bloco, vamos tratar sobre construindo uma cultura de respeito. E, para encerrarmos nossa mesa redonda, gostaria de fazer uma pergunta aos nossos convidados. Como podemos construir uma sociedade mais acolhedora, respeitosa e inclusiva para as pessoas idosas? Precisamos ensinar, desde a infância, o valor do respeito às pessoas idosas. As crianças devem crescer compreendendo que envelhecer faz parte da vida, e que os idosos são portadores de histórias, experiências e contribuições fundamentais para a sociedade. Doutora Ana, concordo plenamente. Muitas vezes ouvimos falar em respeito aos idosos, mas esse respeito precisa ser aprendido e praticado diariamente. Quando uma criança convive com seus avós, escuta suas histórias e valoriza sua presença, ela desenvolve uma visão mais humana do envelhecimento. E essa mudança cultural precisa caminhar junto com a garantia dos direitos. O Brasil possui uma legislação avançada de proteção à pessoa idosa, mas uma lei só produz resultados quando é conhecida, respeitada e fiscalizada. Não basta ter direitos escritos no papel, eles precisam ser efetivamente cumpridos. Perfeito, Dr. Paulo. Muitas situações de violência e exclusão acontecem, justamente porque as pessoas desconhecem os direitos dos idosos, ou acreditam que eles não precisam ser respeitados. E existe outro aspecto que considero essencial: mudar a forma como enxergamos a velhice. Em vez de associarmos o envelhecimento à incapacidade, devemos reconhecer o enorme patrimônio humano que existe em cada pessoa idosa. Essa é uma reflexão muito importante. Os idosos não são apenas beneficiários de direitos, eles são cidadãos ativos, capazes de participar da vida familiar, comunitária e social. Sem dúvida. Quando criamos espaços de participação, convivência e escuta, estamos fortalecendo a autoestima e a autonomia das pessoas idosas. Costumo dizer que os idosos são guardiões da memória coletiva. Eles carregam experiências, valores e ensinamentos que nenhuma escola consegue transmitir completamente. Uma sociedade que despreza seus idosos perde parte de sua própria história. E uma sociedade que valoriza seus idosos fortalece a cidadania para todas as gerações. Afinal, o direito que defendemos hoje para os idosos será o direito que desejaremos ter no futuro. Por isso, precisamos investir em educação, inclusão social, acessibilidade, políticas públicas e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Precisamos, acima de tudo, cultivar uma cultura do cuidado, do respeito e da gratidão. Honrar os idosos é reconhecer aqueles que ajudaram a construir a sociedade que temos hoje. Fica claro que construir uma sociedade mais acolhedora para as pessoas idosas é uma tarefa que envolve família, escola, comunidade, igrejas, instituições e poder público. Quando valorizamos nossos idosos, estamos construindo um futuro mais humano, mais justo e mais solidário para todos. Muito obrigado aos nossos convidados e a todos que nos acompanharam nesta importante conversa. Quero agradecer pelo honroso convite para participar desta mesa redonda. Foi uma grande satisfação compartilhar reflexões sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade. A proteção e a valorização da pessoa idosa são responsabilidades de todos nós, e momentos como este contribuem para ampliar a conscientização e fortalecer a rede de cuidado e respeito aos idosos. Muito obrigada pela oportunidade. Também agradeço o convite e a oportunidade de contribuir com este importante debate. Discutir os direitos da pessoa idosa e os mecanismos de proteção contra a violência é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Espero que as informações compartilhadas possam incentivar a denúncia, a defesa dos direitos e a promoção da dignidade de nossos idosos. Minha gratidão,
à organização da Semana Repap e a todos os envolvidos por este convite. Foi uma alegria participar desta conversa tão necessária. A Igreja, a família e a sociedade têm o dever de promover o respeito, o cuidado e a valorização da pessoa idosa. Que as reflexões aqui apresentadas inspirem ações concretas, em favor daqueles que tanto contribuíram para a construção de nossas famílias, igrejas e comunidades. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Agradeço aos nossos convidados e a todos que nos acompanharam. O combate à violência contra a pessoa idosa não é responsabilidade apenas das famílias, ou do poder público, mas de toda a sociedade. Que o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa seja um convite permanente à proteção, ao respeito e à valorização da vida em todas as idades. Não calem a idade guardada no coração. Toda agressão escondida jamais se silencia. Envelhecer merece abrigo, justiça e proteção, pois a verdade rompendo o medo se anuncia. Cada ruga traz passos de longo caminho. Nenhum olhar maduro nasceu para a ferida. Combater a violência também é gesto de carinho, porque defender a pessoa idosa é semear vida. Há mãos que sustentaram famílias e sua memória. Que pedem somente dignidade, respeito
Semana Repap de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. De 8 a 15 de junho, uma mobilização promovida pela Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil, respeite, proteja, denuncie e participe. Violência contra a pessoa idosa não é normal. Em caso de abuso, disque 100, ou procure o conselho do idoso de sua cidade. Semana Repap. Sua participação faz a diferença. Olá, estou passando aqui para te convidar a se inscrever no canal Pinho Borges no YouTube. Um canal dedicado às pessoas idosas e pré-idosas. Lá há uma variedade de assuntos que fazem parte do dia a dia de todos. Canal Pinho Borges no YouTube. Junte-se a nós e fique bem informado.